Olá, e aí galera do terceiro ano, como vão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazer uma pequena revisão aqui de filosofia. Nós vamos falar de um capítulo agora, que é o capítulo 9, mais voltado, direcionado para tratar da questão da liberdade, mais especificamente sobre o conceito de Sartre acerca do que é liberdade, tá bom? Então, vou fazer um pequeno resumo aqui para vocês também, vai ficar registrado, vai servir aí como um resumo do conteúdo, tá bom? Vou botar para projetar aqui, já fiz o teste com história, deu certo, vai dar certo aqui agora também, não tem por que não dar certo, não é? A vida é isso aí mesmo, vamos fazer dar certo, pronto, é isso aí, estamos agora no efeito de looping, estou entrando lá, é isso, vamos que vamos. Esse daqui já não é um slide meu, né? Mas tá bacana, tá legal. Quer dizer, quando não é meu, é mais bacana, é mais legal. Olha só. Então, galera, vamos falar aí de Sartre, vamos falar do conceito de liberdade, e Sartre está sempre relacionado ao conceito de existencialismo. Então, nós temos que ter essa noção aí, quando nós formos mencionar liberdade, geralmente vai ter o conceito de existencialismo, e existencialismo está ligado aí com Jean-Paul Sartre, tá bom? Ele é um francês, ele é esse cara aí que vocês estão vendo, ele tem um histórico no século XX, de estar muito envolvido com altas discussões filosóficas acerca de liberdade e de lutas anti-opressão. Então, ele está sempre relacionado com isso, tem obras filosóficas importantíssimas, e é um dos maiores pensadores do século XX. Sartre está aí, nosso grande amigo, ele com Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela é uma feminista, muito conhecida também por ter o livro O Segundo Sexo, sobre o feminismo. Ela é uma das que vai ter uma história muito forte no século XX, e ele Sartre, né? Sartre e Simone de Beauvoir, na verdade, tinham um relacionamento durante muito tempo, e os dois tinham altas ideias filosóficas entre si e altas ideias também progressistas acerca da sociedade, inclusive ideias de feminismo e também de ideias socialistas. Tá aqui Sartre, né, que nasceu em 1905, ele morreu em 1980, ele é francês, o cônjuge dele foi Simone de Beauvoir, filósofo e escritor. Principais obras de Sartre: nós vamos ter aqui o Existencialismo e o Humanismo como a principal obra dele. E o nosso amigo Sartre aqui, ele tem a frase clássica, que a existência precede a essência. E é isso que nós vamos combinar no entendimento do porquê para ele vai dizer que nós vamos ter que existir primeiro para depois construirmos nossa essência. Essências nós vamos sempre ter que entender isso no sentido de personalidade. Nós vamos ter aqui a questão do existencialismo como uma corrente filosófica que vai destacar a liberdade do indivíduo e de uma forma radical, trazendo a noção de responsabilidade, de subjetividade. E aí o existencialismo, ele potencializa a liberdade do homem e as escolhas do homem, como ele sendo totalmente responsável por aquilo que constrói na vida dele, né? Então, há fatores externos, sim, mas o homem sempre vai estar escolhendo diante de fatores externos. Então, ele vai dizer que o ser humano é o único mestre dos seus atos e também do seu destino. Ou seja, o destino é uma sucessão de escolhas feitas do ser humano. Ninguém induziu ele a nada ou obrigou a nada, né? Então, a liberdade é radical para Sartre. Então, o homem como um projeto, é a visão dele, nunca vai existir nada além do homem, né? Um destino feito. Ele sempre vai ser um projeto daquilo que ele quer ser. Então, o homem, ele não é possível de ser definido, ele é indefinível, porque ele está sempre em processo de construção, não dá para dizer que alguém é algo, é aquilo, né, em essência. Nada vai existir anteriormente ao projeto, e esse projeto é a construção, é a escolha, é a caminhada, por isso a existência, o ato de existir vai sempre preceder a essência, vai sempre vir antes da essência do ser humano. Então é uma importante compreensão de Sartre, que é o que sintetiza o pensamento dele.
Então, a liberdade e responsabilidade vai trazer as noções de angústia e má-fé. O homem está condenado a ser livre. Ele está condenado a fazer escolhas por toda a vida. Então, se a gente relativizar sobre isso, ele vai dizer que quem diz, por exemplo, que não é livre, ele vai ser contrário a isso. Não só ele vai dizer que você é livre, como você também é responsável pela situação que você está. Então ele vai dizer que a responsabilidade de escolher vai trazer uma angústia no ser humano e muitas vezes ele vai tentar agir com uma má fé, abdicar dessa ideia de que seria livre para que outras pessoas, as outras instituições escolham por ele. Então ele vai dizer que mesmo isso é uma ação deliberada, é uma escolha de perder sua liberdade, mas você ainda está livre escolhendo se subjugar a alguma coisa. Então, o homem, para Sartre, está condenado a ser livre, ele não tem como escapar de sua liberdade. Isso vai trazer angústia. Não tem um norte, não tem uma régua, nada que ele possa fazer e seguir para sair disso, né? Então, no resumo aqui do nosso amigo Jean-Paul Sartre, ele vai trazer a ideia de que a existência precede a essência, logo, nós temos um projeto que estamos buscando, através de nossas ações, construir, ou seja, queremos construir a nossa personalidade, porém, essa personalidade, ela nunca vai estar pronta e acabada. Ele vai dizer que se existe alguém que está pronto e acabado no sentido absoluto, se isso existir, seria Deus. Deus é a única coisa que sempre foi, é e será, ele não muda. Deus não teve infância, Deus não terá velhice, ele é onipresente. Então seria uma identidade absoluta, que não está em construção. Deus não tem que escolher, ele já sabe. Contrário a isso, o ser humano ele sempre vai estar em processo, em constante movimento. Ele não tem como ser estagnado, porque ele sempre vai ter que escolher. Enquanto ele estiver escolhendo, ele está moldando sua personalidade. Isso daí é uma coisa que a gente tem que lembrar. Então, a liberdade para Sartre é extremamente radical, e é a existência do ser humano condicionada num ambiente de liberdade, onde ele escolhe, mesmo no momento onde ele não escolhe fazer absolutamente nada, ele acaba de escolher, de tomar uma decisão. E isso daí é o que dá um bug na nossa mente também, no existencialismo de Sartre. Por conta que a responsabilidade por nossas escolhas ou pelas nossas não escolhas são totalmente nossas. Escolhemos isso. Então ele leva na liberdade a tal ponto que somos responsáveis por nosso fracasso também, se no momento em onde nós não escolhemos, nós não fizemos, não tem a quem culpar. O culpado é você. Então isso traz uma angústia desesperadora para o ser humano, que ele não consegue sobreviver com essa responsabilidade. Então, a construção do seu projeto é um sofrimento, é uma angústia. O ser humano é angustiado por saber, na noção de que ele é responsável por essas escolhas. Pensem vocês no ambiente de vestibular, vocês tendo que escolher uma profissão, a escolha de vocês, por mais que os pais de vocês querem obrigar a escolher algo, vocês têm que escolher. Vocês às vezes podem fazer algo que vocês não querem, mas vocês escolheram fazer uma profissão que vocês não querem. O pai de vocês querem uma profissão X, vocês vão lá e escolhem outra. Vocês escolheram fazer isso. Ou então vocês seguem a decisão dos pais. Então, essa visão que vocês estão tendo é um paradoxo para ele que traz uma angústia muito grande, porque todos nós somos relativamente num campo de liberdade, nós temos que ter essa posição de tomar a nossa decisão, por mais que nós escolhamos seguir alguém, por mais que nós escolhamos seguir contra a nossa vontade, nós estamos escolhendo. Então essa é a angústia. Ninguém vai assumir a responsabilidade por suas decisões. Você vai ter que ter isso. No momento que o ser humano ele adquire essa consciência, ele passa a ter o processo que seria o processo de angústia. O desamparo e o desespero. O desamparo e o desespero seria justamente no sentido onde nós vamos observar que o ser humano, no processo onde ele tenta fazer uma escolha, ele tenta se colocar numa conjuntura de seguir uma régua, ele não encontra. Se ele não encontra isso, o processo de angústia se torna um desamparo. Não tenho para onde recorrer. Eu sou responsável por minhas decisões. Então, não há um Deus, não há nada que o ser humano possa
achar como um guia. E isso traz para ele um desespero, porque no momento em que ele escolhe, ele não sabe se ele fez a escolha certa ou errada. Tem pessoas que escolhem uma profissão na universidade e vão conviver para todo sempre com um sentimento que é um desamparo, um desespero de não saber se fez a escolha certa. Então, você sofre ao saber que a decisão é sua, você tem um desamparo de saber que não tem para onde você se guiar para fazer essa escolha, você vai ter que escolher essa decisão, e o desespero é de saber que você nunca pode ter tido a escolha certa. Tem pessoas que se casaram e nunca vão ter certeza se era para se casar, tem pessoas que não se casaram e vão ter sempre na dúvida se era para se casar ou não, aí ficou aquele crush de 20 anos atrás, que você não sabe se fez o certo ou não, de dar um pé na bunda, de priorizar alguma coisa, ou se você ficou com o crush para o resto da vida e esqueceu e não escolheu outras coisas. Muita gente gosta de culpar as pessoas por questões frustradas na vida, mas na verdade é um desespero de ter que lidar com essa responsabilidade sozinho. É melhor você jogar no outro. Então Sartre também tem um conceito do inferno são os outros, que é uma peça onde as pessoas estavam no inferno e esse inferno só tinham 3 pessoas. E aí elas tinham que conviver num ambiente fechado, né? Até o momento onde uma pessoa ela surta de ter que conviver com os outros e vai falar que o inferno são os outros. Ou seja, é a convivência com os outros indivíduos é que vai trazer esse tormento. Então, para Sartre é meio que você culpa os outros pelo tormento de ter que existir. Então, o existir não é um processo fácil para ele, porque é uma constância que você vai buscar entender um projeto e nunca vai saber se de fato você está caminhando para isso, para o que você queria ser ou não. E esse processo infindável que o ser humano seguia faz com que ele abdique muitas vezes dessa escolha. Ele vai tentar colocar isso sobre alguém. Então muitas pessoas vão escolher seguir uma religião, aceitar o que o pastor, o que o padre está falando para elas fazerem, vão querer ter um búzios, tarô, para dizer onde é que vai ter que seguir. Muitas elas vão ter que abdicar de sua escolha, como se isso fosse possível, para que elas sintam um conforto de não ter que tomar as decisões por si mesmo. Então, para Sartre, isso é uma forma de agir com a fé, é uma forma de acreditar que você está se livrando, tirando de você a responsabilidade de ter que escolher, de ter que existir. E você culpa o Estado, ou o Exército, ou culpa o seu cônjuge, ou você vai culpar a família, ou você vai culpar uma religião. Sempre tem alguém querendo tomar essas escolhas por você, e você às vezes vai se sentir tentado a fazer isso. Mas mesmo assim, você está escolhendo se subjugar a algo ou a alguém, e você está escolhendo permanecer nesse estado de subjugação. Então Sartre vai dizer, inclusive, que se existe uma pessoa que seria um escravo, ela ainda teria escolhas a fazer, mesmo que fosse muito limitada. Por exemplo, se matar ou tentar uma fuga até conseguir ou morrer tentando. É uma escolha que a pessoa teria ao invés de escolher se resignar, né, à escravidão. Enfim, a questão da moral para Sartre não é norteadora, não existe moral que siga o ser humano, então assim como não existe uma moral cristã, nada que a pessoa fala, essa é a certa, eu tenho que seguir, é uma escolha mesmo assim que você está fazendo, uma escolha deliberada de seguir isso ou não, então não há régua, não há norte, não há bússola para que alguém siga, nem a moral. Então para ele não há certo ou errado, há escolhas a fazer, ele não julga alguém por escolher, ele não usa o moralismo para fazer isso. Então, ele está para além das condutas das regras morais. Ele simplesmente quer estudar essa liberdade radical que o ser humano teria. A essência para ele, então, seria uma busca dessa personalidade, mas é uma eterna busca. Você nunca vai conseguir isso. Você morre tentando construir essa essência, que seria a sua personalidade. Mas para ele, como eu falei de Deus, somente Deus seria o que sempre foi e sempre será, né, o que é. Os outros têm que se construir no processo, por isso a essência nunca vai estar pronta, é sempre um devir, um construir, um caminho para que isso ocorra. Haha, tem uma frase aqui agora também, né, do professor de filosofia Frank Leopoldo: ninguém se torna ou deixa de sê-lo, não se trata de um rótulo, não é uma coisa que se venha a ter e não conforme
as conveniências. Ninguém é algo. Eu não posso falar que alguém é chato, alguém é isso, alguém é uma personalidade. A pessoa está, porque ela escolheu através de seus atos, repentinamente, até se assemelhar a uma personalidade, mas ela não é. Ela pode simplesmente tomar decisões opostas. É a mesma coisa que alguém vai tentar ter uma vida certinha, que agrada todo mundo e tal, e a pessoa, ela não é, por exemplo, um médico, um advogado, né? As pessoas, elas buscam ter esse projeto de profissão, mas ela nunca vai conseguir ser plenamente a sua profissão. Ela tenta fazer isso do que seria um estereótipo da profissão, sua regra de conduta, mas ela nunca vai ser, ela sempre está. É tanto que a pessoa pode mudar repentinamente, as pessoas vão falar que ficou doida, ficou radical, não sei o que, não sei o que, mas simplesmente ela escolheu seguir um outro modo de vida. Por exemplo, você pode ter uma vida de empresário, depois você vai lá e escolhe vender miçanga na praia e tal, porque descobriu que aquilo não te fazia feliz. Simplesmente você escolheu e mudou. A sua personalidade não era de empresário, não era de pessoa do ramo dos negócios. Você estava naquele processo, simplesmente mudou dali. E você pode fazer escolhas até o fim da vida e mudar radicalmente de um eixo para o outro tranquilamente. A sua personalidade, ela não está definida. Você não tem uma personalidade pronta e acabada. Você tem a sua existência através de suas escolhas. Doideira, né? Mas é isso aí mesmo. É a viagem dele mesmo. Aí ele vai falar sobre as escolhas, tentando de retirar os preceitos morais, mas como isso está internalizado da gente, a gente tenta se guiar por isso. Mas ele vai falar que não, você pode escolher qualquer um, você não é obrigado a tomar uma decisão. Então ele vai falar aqui um exemplo. O ser humano vai atingir uma pessoa que trabalha, o trem vai atingir 5 pessoas que trabalham desprevenidas sobre a linha, mas você tem a chance de evitar a tragédia acionando uma alavanca que leva o trem para outra linha, onde ele atingirá apenas uma pessoa. Você mudaria o trajeto, salvando as 5 e matando uma? Mudaria ou não mudaria? Isso daí está totalmente a ver com as escolhas morais, os valores morais e éticos de nossa sociedade. Mas que passar no existencialismo, isso é uma escolha, não tem certo ou errado nesse processo, tá bom? Então, são exemplos aí que nós poderíamos ter com relação ao existencialismo de Sartre. A liberdade radical é cruel e a angústia, o desespero, o desamparo é um processo dessa liberdade e todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Essa é a grande angústia e a grande dor, ter que escolher. Por isso que tantas pessoas abdicam desse processo de pensar e de escolher por si mesmas. Escolhem pensar o que o outro diz para elas. É a alienação e dar aos outros a noção, a liberdade delas decidirem por você, que é uma escolha também, tá bom? É isso. Grande abraço. Valeu. Falou, galerinha. Tchau, tchau. Queridos e queridas, pessoas legais. Tentando aqui dando uma encerrada no processo. Isso, pronto. Tô no looping. Uou, vamos encerrar aqui agora a chamada. Parando a gravação. Depois passar para o YouTube